dia a todas e a todos. É com muito prazer que participo neste 6º seminário do uso brasileiro tem por tema Educação de Trabalho e Movimentos Sociais. Agradeço o convite que me foi feito pelos promotores do seminário, as gentis palavras da Câmara. E este seminário dá-me a oportunidade para ver alguns amigos portugueses e brasileiros e, sobretudo, dá-me a oportunidade de prestar homenagem a uma dos grupos de ensino e de investigação mais importantes desta casa, deste Instituto de Educação, que é exatamente a área da educação de adultos e, nesse sentido, saudar o trabalho do grupo dos professores que trabalham nesta área, na contabilidade, enfim, o trabalho que o Rui Canário tem feito neste sentido pelo estudo, pelo conhecimento das políticas de educação de jovens e de adultos. A minha intervenção, como já foi dito, está ali enunciada, é sobre políticas públicas de educação, novos modos de população, mas eu acho que é importante fazer um pequeno preâmbulo antes de entrar propriamente no tema desta comunicação, desta conferência, e este preâmbulo é cada vez mais necessário quando se fala em educação, quando se fala em política de educação e quando se fala num país que está a atravessar uma crise profunda da sua identidade e, sobretudo, uma crise profunda do seu modo de vida. Uma vez que aqui estão muitos colegas brasileiros, eu suponho que eles estão sensíveis a essa realidade, mas antes de entrar numa reflexão sobre as políticas educativas, e nós que trabalhamos nessa área temos vindo a atualizar cada vez mais o nosso discurso e a nossa reflexão face aos problemas que vivemos hoje, é importante dizer que, a pretexto da intervenção e do resgate da dívida que é feito em Portugal e pelas políticas que são, de certo modo, induzidas pela chamada Troika, que representa as entidades que estão a intervir neste momento em Portugal, o Governo tem aproveitado, e isso é um aspecto importante deste contexto que eu gostaria de fazer no início desta intervenção, o Governo tem aproveitado a retórica da austeridade para legitimar um programa político de inspiração liberal, com progressiva extinção do modelo social-democrata do Estado de Previdência e a promoção de uma ideologia de mercado, a radicalização social entre diferentes segmentos da sociedade, novos e velhos, vencedores e vencidos, ricos e pobres. É neste contexto de um país sob a intervenção estrangeira e, sobretudo, num governo que aproveita essa intervenção para conduzir uma política claramente de ruptura com o modelo em que nós temos vivido, que é importante ter em conta quando falamos da política educativa, quando falamos da regulação das políticas educativas e quando falamos da educação de jovens e de adultos. Na verdade, a educação vive para o futuro. Durante muito tempo, a educação alimentou as crenças de uma mobilidade social e num futuro melhor, mas hoje em dia, com as políticas que estão a ser conduzidas, com o impacto das restrições que estão a ser feitas, os jovens e as famílias interrogam-se para que investir na educação quando o futuro é o empobrecimento, para que investir na educação quando o futuro é o despedimento, para que investir na educação quando se aconselham os jovens a emigrar, para que investir na educação quando a política se resume ao back-to basic de ler e escrever e contar, isto é, ler o memorando da Troika, escrever os decretos que aplicam o memorando da Troika e contar os impostos a aumentar para cumprir o memorando da Troika, e, finalmente, para que investir na educação quando a crise é um servidor de esperança e a única justificação para as soluções impostas é a sua inevitabilidade. Dito isto, falemos então da regulação das políticas educativas, neste contexto, enfim, que eu já vos disse, e que faz a ruptura, apesar de tudo, com a prática de outras regulações, de outros modos de regulação, de outros modos de intervenção que tem vindo a ser feito e que, naquela retrospectiva que o Rui Canário fez ontem na sua conferência, mostra bem a evolução que estas políticas tiveram nos últimos tempos e que agora estão claramente comprometidas, como se adivinha e como se sabe. Natália Alves, os coordenadores do projeto de investigação do qual chamam a atenção na apresentação do projeto
na existência de novos modos de regulação neste domínio das políticas educativas, da educação dos jovens e adultos, que marcam, é o termo que utilizam, um turning point no plano educativo português. Estas políticas caracterizam-se, sobretudo, no dizer dos autores desta proposta de projeto, que agora se concluiu, por uma forte influência da regulação transnacional, através de um memorando de aprendizagem ao longo da vida, resultante da Cimeira de Lisboa, 2000, e com a adoção do conhecido e muito praticado método aberto de coordenação. Há todo um conjunto de eventos políticos que foram referidos já várias vezes, que são conhecidos, que marcam exatamente a influência desta regulação transnacional, e o próprio plano, das grandes opções do plano que foram aprovadas em 2012 em Portugal para o período 2012-2015, são claras quanto aos, e que já são feitas no quadro deste programa de ajustamento que eu vos referi no princípio, são claras quanto à perspectiva que a educação de jovens e de adultos, esta educação chamada de segunda oportunidade, tem no contexto português, no contexto das políticas que têm vindo a ser conduzidas. E, citando esse documento, Grandes Opções do Plano, que é um documento orientador, chamamos assim, das políticas educativas para o período 2012-2015, diz-se, e passo a citar, comparativamente aos parceiros europeus, Portugal apresenta várias debilidades nas condições que oferece para o desenvolvimento da atividade empresarial, e sublinho, para o desenvolvimento da atividade empresarial, designadamente ao nível da rigidez e segmentação do mercado de trabalho, do deficiente funcionamento do sistema de justiça e do baixo nível de qualificações do seu capital humano, e por essa razão, diz ainda o mesmo documento, o país tem pela frente o desafio de elevar os níveis de qualificação dos jovens e de adultos e o combate ao abandono escolar precoce. Fim de citação. Portanto, percebe claramente que para este documento, que é central na definição das políticas gerais do país e, concretamente, também para a política educativa, que a questão que se coloca aqui para elevar os níveis de qualificação dos jovens e para combater o abandono escolar precoce é exclusivamente destinada para o desenvolvimento da atividade empresarial. Portanto, não se podia ser mais claro no objetivo visado para as políticas deste setor, que já, aliás, estava presente na evolução recente, mas que agora, neste contexto e a pretexto da crise, é dito de uma maneira mais clara e de uma maneira, enfim, em que não há qualquer equívoco quanto ao propósito fundamental destas medidas. É por isso que vale a pena citar a intervenção, recordar a intervenção da Natália ontem, quando falava a proposta da semantização do conceito de igualdade de oportunidades e quando falava na dualidade de critérios de justiça escolar entre a diferenciação pedagógica e a diferenciação curricular, para perceber que tudo isto constitui, portanto, oportunidades para pôr em prática uma política que tem claramente aquilo que eu costumo chamar como objetivo final, a metáfora pode ser um bocado dura, como objetivo final o tratamento dos efluentes, isto é, daqueles que não conseguem sobreviver no percurso escolar normal e que, portanto, para além de lhes dar, enfim, uma segunda oportunidade de prestarem serviço, enfim, para o desenvolvimento empresarial, é também feita uma formação que lhes permite uma integração social menos agressiva, menos poluidora, entre aspas, da sociedade. Ou então, se quiserem, uma outra metáfora neste contexto, o Estado assume claramente o papel do carro de vassoura, que, como sabem, aqueles que gostam de ciclismo, é, no fundo, um equipamento que vai no final do pelotão para apanhar os desgraçados ciclistas que não conseguem acompanhar a pedalada dos restantes colegas e que, portanto, há um carro de vassoura que vai apanhando os sobreviventes do pelotão que não conseguem acompanhar a passada, e é essa a vocação do Estado na política que agora se desenha. E, portanto, é preciso perceber que estas políticas atingem claramente o setor da educação em geral, através dos cortes orçamentais, da redução do número de professores, do aumento do horário de trabalho, do aumento do número de alunos por turma, da promoção do mercado educativo, do financiamento direto às famílias, da possibilidade de escolha, etc., etc., e afeta também, naturalmente, a educação dos jovens e de adultos. Ora,
Quais são, neste momento, os instrumentos como é que se pode desenhar, neste momento, os instrumentos que o Estado e outras entidades utilizam para fazer a regulação do sistema educativo. Eu vou referir na minha intervenção dois aspectos fundamentais desse processo. Um primeiro processo que tem a ver com esta ideia central de que as políticas educativas são multirreguladas, ao contrário, portanto, daquilo que era a ideia mais tradicional de que o papel do Estado era quase que único e exclusivo na condução e na aplicação das políticas educativas, é mostrar que hoje em dia os sistemas educativos, da educação em geral, é resultado da ação convergente e divergente de um conjunto de polos variados, de diferentes níveis de regulação, de diferentes instâncias de regulação, de diferentes modos de regulação, porque o sistema educativo, a educação em geral, é um espaço multirregular e não exclusivamente regulado, como muitas vezes tende a dizer e a perceber. A segunda ideia da minha intervenção é dizer que neste espaço multirregular, em que o Estado já não é o único nem o principal ator, muitas vezes, todavia, o Estado continua a ter um papel importante e não pode ser ignorado. Se é verdade que nós temos que ter uma visão muito mais abrangente dos processos de regulação política, tendo em conta a diversidade de níveis, a diversidade de instâncias e a diversidade de atores, também é verdade que não podemos esquecer que o Estado continua a ter um papel determinante na regulação, sobretudo na regulação nacional, e que isso é um aspecto fundamental para se conhecer e para se perceber o sentido das políticas educativas. Começando então pelo primeiro aspecto, pela multirregulação, só muito rapidamente recordar o conceito de regulação, que é um conceito, enfim, relativamente policêntrico, mas que eu gosto de definir da seguinte maneira: os modos como são produzidas e aplicadas as regras que orientam a ação dos atores e o modo como esses mesmos atores se apropriam delas e as transformam. Portanto, a regulação não é só o modo como as regras são definidas e são aplicadas, a regulação inclui também o próprio processo de alteração, de transformação das regras, a apropriação das regras pelos atores e é, portanto, no fundo, um misto da regulação de controle e da regulação autónoma que está subjacente a este processo. Portanto, o processo de regulação constitui, portanto, não só a produção de regras, mas também o ajustamento da aplicação dessas regras. Não é um processo único, automático, previsível, mas sim um processo compósito que resulta mais da regulação das regulações do que controle direto da aplicação de uma regra da ação sobre os regulados. E no caso do sistema público, o Estado constitui uma fonte essencial de regulação, mas não é a única e muitas vezes não é a mais decisiva. É neste contexto que podemos, através desta figura, perceber relativamente, de uma maneira relativamente rápida e simplista, é certo que não tenho tempo de desenvolver devidamente estes aspectos, a diversidade de regulações que atuam sobre o sistema educativo. Em primeiro lugar, a regulação transnacional, já iremos falar sobre o que é isso, a regulação nacional, a regulação intermédia, a regulação local e a própria regulação interna nas organizações, que faz muitas vezes a síntese e a recomposição deste processo multifacetado de regulações que influenciam o funcionamento das organizações, do sistema e da ação dos atores no interior do sistema educativo. Começando pela regulação transnacional, a regulação transnacional toda a gente sabe o que é, portanto, normalmente, portanto, é, no fundo, muito aquilo que é constituído pelas normas, pelos discursos, que são produzidos e circulam nos vários fóruns de decisão e nas agências internacionais, mas, sobretudo, é toda essa massa de informação que circula nesses fóruns, mas que é vista pelos decisores políticos nacionais, pelos funcionários, pelos especialistas, como uma forma de legitimarem as suas próprias propostas. Há, portanto, um processo que vários autores caracterizam como um processo de externalização, em que, no fundo, os autores e decisores políticos tomam essas informações, essas medidas, essas propostas, esses projetos, como uma legitimação daquilo que se propõe a fazer. A regulação transnacional faz através de países centrais, agências nacionais especialistas, sobretudo através de um processo de contaminação. Há uma espécie, muitas vezes, há uma espécie de virose de políticas que circulam pelo espaço
global e que nós encontramos em todos os países, seja qual for o seu regime, seja qual for o continente em que se situa, é feita através de uma forma de empréstimo e corresponde a esse processo de estabilização, que é a justificação pelas medidas adotadas lá fora daquilo que se quer fazer cá dentro. Há, portanto, à escala global e por força desta regulação transnacional, uma convergência das políticas educativas e essa convergência traduz-se muitas vezes numa normalização. A regulação nacional é, sobretudo, a regulação que é feita pelas autoridades públicas, neste caso o Estado e a sua administração, e muitas vezes em parceria com outros atores, e essa regulação nacional faz-se através de normas, é certo, as leis, os decretos continuam a ser o principal instrumento de regulação, mas através também de outros instrumentos de regulação, nomeadamente através de constrangimentos à ação dos diferentes atores e através de instrumentos de regulação, como por exemplo o próprio processo de avaliação, que é, hoje em dia, um dos principais instrumentos de regulação nacional, isto é, passando de uma regulação a priori para uma regulação a posteriori, isto é, passando de uma regulação pelas normas para uma regulação pelos resultados. Os atores são esses, principalmente o Estado e a administração, mas no caso da educação, muito ligado ao profissionalismo dos professores e também agora à força emergente do mercado. Faz-se muito procedimentação, acumulação, as regras sucedem-se normalmente umas às outras e, portanto, transforma-se num corpo híbrido e, portanto, através do processo que pode ser designado de mestiçagem, e a principal característica da regulação nacional é, naturalmente, o seu hibridismo. Finalmente, a micro-regulação local, isto para ir relativamente depressa, mas para perceberem os conceitos em que me movo, é, no fundo, a regulação que é feita através de um processo de composição e de composição da ação dos atores no terreno e que resulta de confronto, interação, negociação, compromisso entre esses mesmos atores. É, portanto, um complexo jogo de estratégias, de negociações e ações e é, hoje em dia, um dos processos centrais pela qual as políticas educativas se produzem, se recompõem, se atualizam e se transformam, sobretudo, nesta regulamentação local. Há vários atores institucionais, mas há muitos atores individuais ou agrupados em grupos de interesse. Ela atua sobretudo através de redes, quer redes formais, quer redes informais, e tem este efeito de mosaico, de atualização, de interdependência, que é uma das características fortes da regulação local. Ora, com estes conceitos, regulação internacional, regulação nacional, regulação local, o que é que se passa hoje em dia nos sistemas educativos em geral e no sistema educativo, nomeadamente também da educação de jovens e essas características podem ser sumariadas rapidamente nestes 5 termos. Primeiro, a ideia dos sistemas educativos são cada vez mais multirregulados e, portanto, esta é uma ideia central e forte que eu gostaria de partilhar convosco. O aumento da regulação transnacional, que parece evidente e que é posto em evidência também no caso deste projeto do ICPO. A hibridação da regulação nacional, isto é, mistura-se através deste processo de implementação várias lógicas, várias regras e, no fundo, vários modos de regulação, e eu vou falar isso na segunda parte. E a emergência de uma regulação intermédia, no caso dos países centralizados como o nosso, a emergência de uma regulação intermédia faz sobretudo pela emergência de instâncias intermédias de regulação, nomeadamente através do caso da descentralização e a fragmentação e muitas vezes até a pulverização da regulação local, que levanta alguns problemas. Esta fragmentação da regulação local, não tenho oportunidade de desenvolver isso, mas levanta alguns problemas, porque sendo por um lado algo que corresponde à aspiração da participação e da democracia, que é exatamente a possibilidade dos atores do terreno influenciarem a prática, a definição e a condução das políticas através exatamente desta regulação local, é certo também que esta regulação local, por facto de ser muito fragmentada e muito pulverizada, põe muitas vezes em causa algumas políticas nacionais de equidade, de igualdade, de oportunidades e que são valores que muitas vezes é fácil definir numa retórica nacional, mas que é muitas vezes muito difícil concretizar numa retórica, numa prática local, principalmente quando essa prática é, como dizia, fragmentada. Ora, eu vou saltar um pouco sobre esta parte
da multirregulação, porque suponho que o essencial está dito, para se perceber exatamente em que contexto é que as políticas educativas são hoje definidas e a sua influência através de vários fatores. Mas o que eu gostaria agora, nesta segunda parte, era, conforme disse no início, de salientar que, apesar do Estado não constituir a única força, nem muitas vezes a principal força, na definição e na aplicação dessas políticas educativas, continua a ser um ator essencial e está, hoje em dia, num processo de reconversão da sua atuação e dos seus modos de atuação. Nós sabemos que o sistema educativo, a educação em geral, se fez e se faz muito à imagem e semelhança daquilo que alguns autores, nomeadamente o Charles, chama de Estado educador, isto é, um Estado que garante o financiamento, a provisão e o controle do serviço educativo e que, enfim, foi um Estado que permitiu que num século, na maior parte dos países, nomeadamente no nosso, se atingissem valores de cobertura da escolarização para as populações até aos 18 anos, quase pela totalidade e, portanto, sem a ação voluntarista do Estado, sem uma administração centralizada e sem uma regulação burocrática ou profissional, isto é, com a aliança entre o Estado e os educadores e os professores, não se teria conseguido constituir um sistema educativo eficaz, não teria sido possível constituir uma universalização da educação, não teria sido possível atingir os níveis de escolarização que hoje temos. Portanto, o papel do Estado foi essencial para a constituição daquilo que é hoje o património educativo da maior parte dos países desenvolvidos e o Estado assumiu essa função com essas características que aí estão rapidamente resumidas e, no dizer do Andy Green, com o grande objetivo de construir a subjetividade da própria cidadania, justificando o Estado junto dos indivíduos e os deveres dos indivíduos face ao Estado. Portanto, a educação ultrapassou claramente o desígnio formal da preparação para o emprego e da instrução e teve um papel essencial na constituição do Estado-nação. O principal modo de regulação foi esse modo de regulação burocrática profissional, que é, no fundo, uma aliança entre o Estado e os professores, no caso da educação, que foi responsável por grande parte do desenvolvimento da educação durante grande parte do século passado e, no fundo, essa regulação burocrática profissional tem vindo, a partir dos meados do século passado, finais do século passado e, principalmente neste século, a mudar as suas características naquilo que muitos autores chamam de regulação pós-burocrática. Às vezes, esta ideia do pós é porque não sabe muito bem o que é, sabe-se o que é que não é, mas não sabe o que é, e é, no fundo, esta ideia de uma regulação que já não se baseia numa regulação burocrática na legitimidade da racionalidade e da lei, consideradas simultaneamente como formas de coordenação e como fonte de valores, mas a racionalidade continua a ser valorizada, mas ela é, sobretudo, uma racionalidade instrumental. É nesse sentido, portanto, que se passa, como dizia há bocado, de um controle a priori pelas normas para um controle a posteriori pelos resultados. Esta regulação burocrática e pós-burocrática convive hoje no estado que nós temos e enfim, é possível chamar com alguma ironia esta ideia da existência de um Estado de duas caras, isto é, portanto, de um Estado burocrático, controlador, regulamentador, que tem uma outra cara, que é o Estado pós-burocrático, negociador e avaliador, portanto, no fundo, um mais correspondente ao modelo do governo, o outro mais correspondente ao modelo da governança. Este Estado de duas caras é caracterizado por metáforas a mão de ferro, o Estado controlador, autoritário, do lado esquerdo da figura e, enfim, pelas luvas do grupo, enfim, o Estado mais persuasivo, menos autoritário, mais avaliador, que é tipo da governança. É evidente que na prática esta mistura dá aquilo que eu várias vezes costumo sublinhar, que é as mãos de ferro em luvas de grupo, porque é profundamente enganador. Quando uma pessoa julga que vai ter uma festa, acaba por ter um. E, portanto, nesse sentido, este Estado híbrido, este Estado, enfim, representado aqui por esta imagem, é um Estado que torna bastante difícil o modo de exercício da atividade
política e da atividade administrativa e que tende a evoluir para aquilo que alguns definem como um modelo de governança, que é um dos neologismos que aparece muito invocado nesta altura, um estilo de governo negociado e não hierárquico, que envolve diferentes atores estatais e não estatais, diferentes níveis de iniciativa, de cooperação e de responsabilidade, e que se caracteriza por essas qualidades: cooperação multiníveis, partenariados privados, fórum de discussão abertos à participação, contratos de ação pública, agências de inovação, redes ao governo. Tem aqui a cartilha toda da grande parte das políticas de modernização administrativa que nós conhecemos e que têm sido ensaiadas no nosso país. Ora, estas características da governança, que são claramente pós-burocráticas, são denunciadas e vistas por muitos como claramente neoburocráticas. E, portanto, a ideia de que o Estado está a perder influência através de políticas de concertação, de participação, de modos de governança, é muitas vezes ilusório, porque essas políticas destinam-se a recuperar o controle e os modos de organização burocrática que eram tradicionais da intervenção do Estado. Isto é, as alterações das formas de governo são orientadas sobretudo para melhorarem o funcionamento burocrático da administração. É preciso mudar alguma coisa para que, enfim, as coisas possam sobreviver, e muitas vezes, isso é o essencial, as transformações muito próprias da nova gestão pública não passam de uma modernização cosmética da administração pública ao serviço dos mesmos fins e do mesmo modelo de funcionamento. E, portanto, nós devemos estar atentos, por trás da cortina da retórica da mudança, da modernização administrativa, não está por vezes mais do que a tentativa do Estado continuar a controlar as políticas educativas, convivendo com a multirregulação, mas sem perder o controle. E essa é uma questão essencial para perceber hoje o papel do Estado, o papel das políticas educativas e as formas de modernização. Um dos exemplos típicos, e só para acabar esta reflexão, mas para ilustrá-la por exemplo concreto, um dos exemplos típicos desta reconversão da intervenção do Estado, de acordo com estes modos de regulação pós-burocráticos, com estas formas de governança, mas que claramente é indicativo de que esta cosmética de mudança esconde claramente outros desígnios, é aquilo que é muito utilizado em educação e nas mudanças educativas, que é, no fundo, as boas práticas. As boas práticas correspondem hoje em dia a um dos modelos de mudanças, assim, que vem sendo pregado com insistência em muitas instâncias, como a maneira mais expedita de mudar as organizações, mudar as pessoas, nomeadamente no setor educativo, da educação geral, da educação de jovens. E, portanto, é o slogan das boas práticas como instrumento da regulação do trabalho dos professores, dos educadores, dos agentes em geral, e que se baseia muito naquela ideia do que é importante, é aquilo que funciona. Vamos deixar agora de tretas, de discussões, de ideologias, de política. Não, vamos ver o que é que funciona, a partir do momento em que nós sabemos o que é que funciona, vamos pôr em prática. Isso é que é bom, isso é que é bom. E há uma citação do Barack Obama que é típica disto: estamos cansados da troca de argumentos entre a esquerda e a direita, entre reformadores e sindicatos. O que queremos é descobrir o que funciona. Portanto, há um conjunto de agências que faz supostamente um inventário daquilo que são consideradas as boas práticas, que fazem esse inventário de acordo com um modelo de aferição muito típico daquilo que a indústria farmacêutica faz para aferir se os medicamentos que se está a testar são bons ou maus, e depois diz: não, nós fizemos aqui um conjunto de testes, deu resultado, esta é uma boa prática, façam o favor de a aplicar, e não pensem muito, não vale a pena pensar, o que importa é que a ponham em prática a boa prática. E é evidente que as práticas são boas, não para todos, mas para alguns, e por outro lado, como nós sabemos, e a educação isso é fatal, no nosso destino, nós não podemos fazer a economia da experimentação de qualquer prática, e não há prática boa em si, num determinado contexto, que possa ser transplantada passivamente e acriticamente para outro contexto, e que dá bom resultado num lado, pode não dar bom resultado no outro, que dá bom resultado no professor A, pode não dar bom resultado no professor B, que dá bom resultado na educação, na escola A, pode não dar na educação B, e portanto não há práticas boas em si mesmo, elas têm que ser reconstruídas, revividas, repraticadas para poderem ser validadas e serem validadas sistematicamente. Aquilo que dá resultado
num mesmo contexto, neste ano, pode mudar para o ano. Todos nós sabemos isso. Mas o que é importante, era isso que eu gostava de chamar a atenção, esta ideia da regulação pelas boas práticas, a ideia de que há boas práticas em si mesmo. O que é importante é que sejam validadas cientificamente. E uma vez validadas cientificamente, que sejam aplicadas acriticamente, e portanto esta regulação pelo conhecimento dos outros, além dos efeitos que tem sobre os professores, constitui aquilo que é a evidência destas políticas de pós-democráticas de regulação e daquilo que é a evidência do papel do Estado. Por um lado, é um modo de governo, um modo de governo mais persuasivo, porque a pessoa acaba por fazer aquilo que os outros dizem, mas tem a ideia de estar a fazê-lo bondosamente, de estar a pôr em prática uma boa prática. É um padrão para a investigação, porque neste momento, portanto, a partir do momento em que há necessidade de definir boas práticas, a investigação tem que estar ao serviço da validação científica das práticas, e, portanto, no fundo, vai-se subsidiar a investigação e de validar práticas para depois serem aplicadas e replicadas pelos professores. É uma referenciação para o trabalho docente e, portanto, a ideia de que se há uma boa prática e as pessoas têm a obrigação moral de a pôr em prática, e se não a põem em prática têm de dizer porque é que não põem, portanto, há, no fundo, a regulação pelos exames é sofisticada pela regulação, pela aplicação das boas práticas, portanto, é um referencial para o trabalho docente. É um programa de melhoria, isto é, que nós queremos lançar programas de formação, não vamos agora pôr os professores a pensar na educação, nas políticas, isto não vale a pena, vamos pôr os professores em contato com as boas práticas e a aprender a pôr em prática as boas práticas, e, portanto, no fundo, é um programa de formação que já está feito. É um dispositivo de avaliação, aos que praticam as boas práticas e os que não praticam as boas práticas, é fácil de selecionar, e é, acima de tudo, um sistema de prestação de contas. Praticaste a boa prática, não praticaste, já porque senão deixa-me explicar. Terminando rapidamente esta reflexão, vivemos, para deixar alguns minutos para terminar o tempo, vivemos, como o Rui Canário diz em várias situações, um tempo de incertezas. Até agora as vítimas deste tempo de incertezas foram sobretudo o Estado e a escola, cuja legitimidade se baseava na sua dimensão institucional, que está, como sabem, em perigo. Até há pouco tempo, antes do eclodir desta crise em que nos encontramos, a estratégia alternativa consistia no encorajamento do mercado, com a consequente abertura da maior parte das atividades económicas ao capital produtivo e financeiro internacional. No setor educativo, este encorajamento do mercado traduziu-se sobretudo na subordinação das políticas de educação a uma lógica estritamente económica, na inspiração de valores, competição, concorrência e excelência e na importação do modelo de gestão empresarial como referentes para a modernização e, por vezes, privatização do serviço de educação. Assistiu-se, por isso, a uma tentativa de criar mercados, ou quase mercados educativos, transformando a ideia de serviço público em serviço para clientes, onde o bem comum educativo para todos é substituído por bens diversos, desigualmente acessíveis. E, sob a aparência do mercado único, funcionam diferentes submercados, onde os consumidores de educação e formação, socialmente diferenciados, vêm de ser propostos produtos de natureza e qualidade de vida. Mas hoje, entretanto, não estando afastado este retrato que eu li sinteticamente, hoje, entretanto, para além desta criação de um mercado educativo, surge também o reforço do papel do Estado e entramos num sistema misto que articula o centralismo político com o liberalismo económico, o que exige um Estado regulador forte numa economia de mercado, e isso só é possível se o Estado estiver subordinado ao poder económico. E é, portanto, neste contexto, um Estado que, por um lado, perde força com a abertura ao mercado, mas, por outro lado, aliado ao mercado, procura controlar a administração e pô-la ao serviço do seu desígnio, que nós temos que pensar os novos modos de regulação, a regulação das políticas educativas e, nomeadamente, a regulação da educação dos jovens.